Alá seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 273ª noite. Como de costume, acordada por Dinazarda, Sherazade retomou a história da noite anterior da seguinte forma. Mesrur, acostumado a executar sem réplica as ordens de seu amo, por mais violentas que fossem, obedeceu com pesar a esta. Manifestou a sua aflição à tormenta, que se afligiu tanto mais quanto esperava que o califa não recusaria falar-lhe. Foi-lhe forçoso ceder ao seu triste destino e seguir Mesrur, que a levou à torre escura onde a deixou. Escandalizado, todavia, o califa despediu seu grão-vizir e, não dando ouvido senão à sua paixão, escreveu de sua própria mão a carta que se segue ao rei da Síria, seu primo e seu tributário, que residia em Damasco. Carta do califa Harun al-Rashid ao Mohammed Zineb, rei da Síria. Primo, esta carta é para noticiar-vos que o mercador de Damasco, chamado Ganem, filho de Abu Aibu, seduziu a mais amável das minhas escravas, chamada Tormenta, e que fugiu. A minha intenção é que, recebida que seja a minha carta, mandeis procurar e prender Ganem. Logo que estiver em vosso poder, ordenareis que o carreguem de ferros, e durante 3 dias consecutivos mandar-lhes-ei dar 50 açoites, que seja depois levado por todos os bairros da cidade com um pregão que diga: eis aqui o mais leve dos castigos que o comendador dos crentes manda dar aos que ofendem o seu senhor, e seduz uma das suas escravas. Depois disso, mandar-mo-ei com boa guarda. Não basta isso, quero que saqueeis a sua casa, e depois de a ter mandado arrasar, ordenai que se levem os materiais dela para fora da cidade. Além disto, se tem pai, mãe, irmãs, mulheres, filhos e outros parentes, mandai despi-los e dai-os em espetáculo 3 dias seguidos a toda a cidade, com proibição, sob pena da vida, de dar-lhes asilo. Espero que não haverá demora alguma na execução do que vos recomendo. Harun al-Rashid. Escrita esta carta, o califa entregou a um correio, ordenando-lhe que partisse imediatamente, que levasse consigo pombos para dar mais depressa informação do que tivesse feito Mohammed Zineb. Distingue os pombos de Bagdá uma particularidade interessante, que para qualquer lugar remoto que os levem, voltam a Bagdá logo que os largam, principalmente quando tem criação. Atém-lhes debaixo das asas um escrito enrolado, e por este meio recebem-se com muita brevidade novas dos lugares de onde os querem saber. O correio do califa andou dia e noite para satisfazer a impaciência de seu amo, e chegando a Damasco, foi direto ao palácio do rei Zineb, se assentara no trono para receber a carta do califa e apresentou-lhe. Mohammed recebeu-a e, reconhecendo a letra, levantou-se com respeito, beijou-a e pô-la sobre a cabeça, para mostrar que estava pronto a executar com sujeição as ordens que pudesse conter. Abriu-a. Apenas a leu, desceu do trono e montou sem demora a cavalo com os principais oficiais de sua casa. Mandou também avisar o juiz da polícia que veio ter com ele, e seguido de todos os soldados da sua guarda, foi à casa de Ganem. Desde que este jovem mercador partira de Damasco, sua mãe não recebera dele carta alguma. Contudo, os outros mercadores com quem empreendera a viagem de Bagdá estavam de volta. Disseram-lhe todos que deixaram seu filho com perfeita saúde, mas como não voltava e se descuidava de dar novas suas, não foi preciso mais para persuadir esta boa mãe de que estava morto. Tanto disso se persuadiu que tomou luto. Chorou Ganem como se tivesse visto morrer e lhe tivesse fechado os olhos. Mãe alguma mostrou tanta aflição. E longe de procurar lenitivo para ela, recriava-se em a alimentar. Mandou construir um zimbório no meio do pátio de sua casa, no qual pôs uma figura representando seu filho, que cobriu com um pano preto, e nele passava os dias e as noites a chorar, como se realmente ele estivesse ali enterrado. E a bela força dos corações, sua filha,
fazia-lhe companhia e misturava suas lágrimas com as dela. Havia já algum tempo que se ocupavam assim em se afligir, quando veio o rei Mohammed Zineb bater à porta. Uma escrava da casa, tendo-lhe aberta, entrou arrebatadamente, perguntando onde estavam Ganem, filho de Abu Aibu. Ainda que a escrava nunca tivesse visto o rei Zineb, julgou, todavia, pela sua comitiva, que devia ser um dos principais oficiais de Damasco. Senhor, respondeu-lhe, esse Ganem que procurais morreu. A minha senhora, sua mãe, está no túmulo que estáis vendo, onde chora atualmente a sua perda. O rei, sem atender ao que dizia a escrava, mandou pelos seus guardas procurar Ganem. Chegou-se depois ao túmulo, onde viu a mãe e a filha assentadas numa simples esteira, perto da figura que representava Ganem, e seus rostos pareceram-lhe banhados em lágrimas. Estas pobres mulheres cobriram-se com os seus véus logo que avistaram um homem à porta do zimbório. Mas a mãe, que reconheceu o rei de Damasco, levantou-se e correu a prostrar-se a seus pés. Minha boa senhora, disse-lhe o príncipe, procurava vosso filho Ganem, está em casa. Ah, senhor, clamou ela, há muito tempo que morreu. Quisesse Deus que o tivesse sepultado com minhas próprias mãos e que tivesse a consolação de ter esses ossos neste túmulo. Ah, filho, filho querido, quis continuar, mas foi tão viva a sua dor que lhe faltaram as forças. Enterneceu-se Zineb, era um príncipe bondoso e compassivo dos trabalhos dos desgraçados. Se Ganem é só culpado, dizia consigo, por que castigar a mãe e a irmã que são inocentes? Ah, cruel Harun al-Rashid, que desgosto me reduzes, fazendo-me ministro da tua vingança, obrigando-me a perseguir pessoas que não te ofenderam. Os guardas que o rei encarregara de procurar Ganem vieram dizer-lhe que tinham dado uma busca inútil. Disso ficou muito persuadido. Os choros das duas mulheres não lhe permitiram duvidar. Estava desesperado de ver-se na necessidade de executar as ordens do califa, mas por mais compaixão que tivesse, não ousava resolver-se a ir contra a vontade dele. Minha boa senhora, disse a mãe de Ganem, saia deste túmulo. Vós e vossa filha não estareis aí em segurança. Elas saíram e, ao mesmo tempo, para livrá-las de algum insulto, despiu seu manto, que tinha grande roda, e as cobriu a ambas, recomendando-lhes que não se afastassem dele. Depois ordenou que deixassem entrar a gentalha para principiar a pilhagem, que se fez com extrema cobiça e com gritos, de que ficaram a mãe e a irmã de Ganem tanto mais assustadas quanto ignoravam a causa. Os mais preciosos trastes, baús cheios de riquezas, tapetes da Pérsia e das Índias, almofadas guarnecidas de estofo de ouro e prata, porcelanas, tudo levaram, não deixando na casa senão os muros. E foi um espetáculo bem triste para essas desgraçadas senhoras ver roubar todos os seus cabedais sem saberem por que as tratavam tão cruelmente. Mohammed, saqueada que foi a casa, deu ordem ao juiz da polícia que mandassem arrasar com o túmulo. E enquanto trabalhavam nisso, levou para o seu palácio força dos corações de sua mãe. Ali foi onde aumentou a sua aflição, declarando-lhes qual era a vontade do califa. Quer, disse-lhes, que vos ponha nuas à vista do povo 3 dias consecutivos. Com extrema repugnância mando executar esta ordem cruel e cheia de ignomia. Pronunciou o rei estas palavras com tais gestos que davam a conhecer que estava na realidade penetrado de aflição e dor. Ainda que o receio de ser destronado impedisse de seguir os movimentos da sua comiseração, não deixou de abrandar de algum modo o rigor das ordens de Harun al-Rashid, mandando fazer para a mãe de Ganem e para a força dos corações grossas camisas, sem mangas, de um tecido grosso de crina de cavalo. No dia seguinte, as 2 vítimas da cólera do califa foram despidas e revestidas das camisolas de crina. Tiraram-lhes também os toucados, de sorte que os cabelos soltos flutuavam-lhes nos ombros. Força dos corações tinham os da mais bela cor loura que ver se pode, e arrastavam pelo chão. Nesse estado se puseram à vista do povo. O juiz da polícia, seguido da sua gente, as acompanhava e passearam-nas por toda a cidade. Iam precedidas de um pregoeiro
que de quando em quando gritava em alta voz: tal é o castigo dos que atraíram sobre si a indignação do comendador dos crentes. Enquanto andavam assim pelas ruas de Damasco, com os braços e pés nus, cobertas de tão estranho vestuário e procurando ocultar a sua confusão debaixo dos cabelos que velavam o rosto, desfazia-se todo o povo em lágrimas. Percebendo que já ia amanhecer, cessou de falar Sherazade nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Que sorte a de Ghanem, que fez o bem e recebeu o mal em retribuição. E agora sua mãe e sua irmã expostas a uma situação tão vexatória, tão humilhante. E que será de Ghanem depois que se afastou de Tormenta? Será que ainda está em Bagdá ou a caminho de Damasco? Saberemos disso na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alá bem.